Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Rimo. Roupeiro 6 portas Jundiaí. Apenas R$ 12 de R$ 99,90. Móveis Rimo. Olá, fique bem informado. A partir de agora está começando mais uma edição do Sim Notícias, trazendo tudo que foi destaque em Linhares e região. Veja em destaque na edição desta segunda-feira. Acusado de agressão, o vereador Rogerinho do Gás prestou depoimento nesta manhã à Polícia Civil. Mais de 7.500 pessoas foram às urnas escolher os novos conselheiros tutelares em Linhares. Final de semana, infelizmente, foi de violência. 2 homicídios foram registrados aqui na cidade. Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária movimentou bom público neste final de semana na Grande Vitória. Confira também, hoje é dia da coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Começou a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A diretora de Vigilância Epidemiológica de Linhares, Jaqueline Ramos, explica como será a vacinação em Linhares na entrevista do último bloco de hoje. Veja também os assuntos do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora na tela da sua TV Sim Linhares, seu canal local. O final de semana foi marcado pela violência em Linhares. Infelizmente, 2 pessoas foram assassinadas no último sábado. Veja esses e outros assuntos num giro de notícias. Fim de semana violento aqui em Linhares. Um jovem de 19 anos, identificado como Fabrício Pereira dos Santos, o Fabricinho, morreu na manhã do último sábado após ser baleado na rua Rio Grande do Norte, no bairro Aviso. Ele chegou a ser socorrido por um amigo e levado para o Hospital Geral de Linhares, o HGL, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Apesar de buscas por todo o bairro, a Polícia Militar ainda não prendeu nenhum suspeito. A morte do jovem é o primeiro homicídio registrado em Linhares no mês de outubro e o de número 51 do ano. Ainda no sábado, dia 5, ocorreu o segundo homicídio do mês de outubro e o de número 52 do ano. Um homem identificado como Gesiel Peixoto foi morto por um golpe de faca. O crime aconteceu na rua Lagoa do Testa, no bairro Nova Esperança. De acordo com informações, Gesiel estava bebendo em frente à sua residência, junto com outros familiares, quando houve um desentendimento com o seu cunhado. O cunhado, então, pegou uma faca e desferiu um golpe no abdômen de Gesiel, que chegou a ser socorrido por populares e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares, mas não resistiu ao ferimento e veio a óbito. Ainda segundo informações, a vítima possuía passagem na polícia por homicídio e já foi enquadrado na Lei Maria da Penha. O autor do crime fugiu do local e é procurado pela polícia. Nesta sexta-feira, foi admitido no pronto-socorro do Hospital Geral de Linhares um paciente com quadro clínico sugestivo de meningite. Em nota, a Prefeitura de Linhares informou que, em aproximadamente 6 horas, foram implementadas medidas de barreira, iniciada a investigação laboratorial, com exames de sangue e tomografia, iniciado também o tratamento com antibióticos e conduzido o paciente para internação em leito de isolamento na unidade de terapia intensiva do hospital. Os resultados dos exames confirmaram o quadro de meningite bacteriana. A meningite bacteriana se dá pelo contato próximo aos pacientes infectados, por via aérea e contato com secreções contaminadas. Após 24 horas do início do antibiótico adequado, a doença deixa de ser transmissível. O paciente segue na unidade de terapia intensiva sem previsão de alta hospitalar. Esse caso de meningite bacteriana não tem nenhuma relação com o caso recente de meningite viral. A agência do Cine de Linhares iniciou a semana com 51 oportunidades de emprego para todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência. São chances para atuar na função de atendente, auxiliar de pedreiro ou pizzaiolo, frentista, garçom, marceneiro, socorrista, além de 25 vagas para costureira de máquina industrial e 4 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência para o cargo de auxiliar de serviços gerais. Para se candidatar a uma vaga, é necessário apresentar a carteira de trabalho, RG, CPF e um comprovante de residência. A agência seleciona os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pela empresa, que seguirão para a entrevista com o empregador. Bom, a polícia segue investigando principalmente os 2 homicídios, né?
E o vereador Rogerinho do Gás prestou depoimento nesta manhã de segunda-feira na Delegacia Regional de Linhares sobre o caso de agressão ao professor Juliano César, ocorrida neste domingo durante a votação para a escolha dos novos conselheiros tutelares do município. Em depoimento, o vereador repetiu o que disse em uma nota passada à imprensa sobre a agressão. O Rogerinho relatou que, ao chegar à escola Roberto Calmon, no bairro Aviso, foi abordado por pessoas que reclamavam da atitude do professor que estaria tumultuando o local de votação. Ao chamar a atenção de Juliano César, Rogerinho disse ter sido ofendido e acabou dando um soco no rosto do professor. O vereador estava acompanhado de familiares e disse que não tinha intenção de machucar o professor, mas perdeu a cabeça ao ser ofendido em sua honra. O vereador Rogerinho estava acompanhado de seu advogado nesta manhã, durante o depoimento na Delegacia Regional de Linhares. Ele se mostrou arrependido e disse estar à disposição da Justiça. Segunda-feira é dia da coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Olá, boa noite. O mês de outubro já é conhecido mundialmente como mês marcado por ações relacionadas à prevenção e diagnóstico do câncer de mama. O movimento conhecido como Outubro Rosa é celebrado anualmente desde os anos 90. Inicialmente, a doença não apresenta sinais claros, por isso você deve conhecer bem o seu corpo para poder identificar qualquer alteração e procurar um médico. Em geral, o primeiro sintoma é um caroço no seio que pode ser acompanhado por dor ou não. Também pode acontecer inchaço no local, irritação da pele, vermelhidão e até saída de secreção. O diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta a sobrevida das mulheres em comparação ao diagnóstico de tumores em fase avançada. Consulte seu médico regularmente. Mantenha seus exames em dia e lembre-se, cuidar de si é um ato de amor. Obrigado, Adriane, pela participação. Bom começo de semana. Veja como fica o tempo nesta terça em toda a nossa região. Terça-feira com variação de nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Linhares com temperaturas entre 17 e 30 graus. Em Colatina, mínima de 18, máxima de 31. São Mateus com variação entre 18 e 29. Em Vitória, mínima de 20, máxima 31 graus. E daqui a pouco, veja em destaque, mais de 7.500 eleitores foram às urnas para escolher os novos conselheiros tutelares. É um instantinho só. Pelo menos 7.500 eleitores foram às urnas em Linhares para escolher os novos conselheiros tutelares. Confira a lista dos 10 eleitos para os próximos 4 anos. Cerca de 1 hora depois da votação para o Conselho Tutelar ter sido encerrada, uma aglomeração se formou na frente do cartório eleitoral de Linhares, no bairro Colina. Eram torcedores querendo saber se os seus candidatos preferidos tinham conseguido êxito na disputa. O aparato da Polícia Militar garantia tranquilidade numa espera que gerava angústia. As urnas eletrônicas que foram espalhadas por várias seções do município, uma a uma, eram cuidadosamente transportadas sob a vigilância dos responsáveis pelo pleito. Fim da angústia pela espera do resultado. O cartório eleitoral divulgou os nomes dos mais votados. Rony Preato ficou em primeiro lugar com 1.382 votos. Em seguida, ficou Paulo Francisco Soares, segundo colocado, com 1.283 votos. Vanderleia de Andrade ficou em terceiro, com 1.264. Professor Igor foi o quarto colocado, com 1.163 votos. Aguinaldo Bernardo foi o quinto colocado, com 1.131 votos. Carlos Augusto Calmon ficou em sexto, com 1.097 votos. Lucivânia Suave ficou em sétimo, com 1.045 votos. Letícia Brandão ficou na oitava posição, com 1.026 votos. Hilda Maria Remide, nona colocada, teve 906 votos. E Elber Reis, o 10º colocado, 906 votos. 10 conselheiros que vão atuar no quadriênio 2020 a 2024 e terão a missão de atuar em problemas graves que envolvem menores, alguns em conflito com a lei. Há outros casos que revelam problemas sociais, que resvalam também na situação de menores pela cidade de Linhares. Logo após o resultado da eleição, Rony Preato falou sobre os desafios de mais um mandato no Conselho Tutelar de Linhares.
Muito importante, primeiramente quero agradecer a Deus, depois família, amigos, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aí de frente ao mandato. Que Deus nos dê sabedoria para dar continuidade a esse trabalho que, graças a Deus, vem desenvolvendo com muito amor. Tenho certeza que esses votos foram fruto do trabalho que venho desenvolvendo e que Deus deixe sempre no meu coração amor e humildade para que eu possa dar continuidade a este órgão, de frente a esse trabalho que é tão importante para o nosso município, para a sociedade e principalmente para a criança e adolescente, que é de zelar pelos seus direitos. Muito obrigado. Deus nos abençoe para mais um mandato. Forte abraço a todos. E um bom público compareceu à 10ª Feira da Agricultura Familiar em Vitória neste final de semana. Pelas cores e desenhos dessas peças, vocês já sabem. Estamos em um estande de arte indígena das aldeias de Aracruz. A Josi é a representante das índias. E se você acha que as peças delas são sempre as mesmas, está muito enganado. As mulheres indígenas estão atualizando os conhecimentos, trazendo novos designs às peças de decoração e misturando a cultura ancestral, o conhecimento de seus antepassados, com o que está na moda. Nós tivemos que evoluir, nós somos forçados a isso, não tem? Então, se nós não evoluir, nós fica para trás, porque não é como uns 500 anos atrás. Então, tudo hoje a gente tem que ter o dinheiro. Então, tem que trabalhar de uma forma ou de outra, nós tem que trabalhar. O índio está na mente, no coração e no sangue, né? Ela é da etnia Tupiniquim, mas aqui nesse estande tem também a arte do povo Guarani. A Josi explica qual é a diferença. Nós, Tupiniquim, usamos mais assim o artesanato utilitário, né? Tipo assim, a gamela, né? A peneira, né? Tem os cestos, né? E eles fazem mais assim, chocalho, faz cesto também, só que eles usam muito colorido. E a gente deixa mais assim, usa mais o tingimento natural, né? Mais a palha, né? A Josi é uma das mulheres que está liderando um estande na 14ª Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do Estado, que reúne no mesmo lugar a Feira Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais. Todos os produtos que são produzidos pelas mãos das mulheres estão dando uma evidência a esse trabalho fantástico que elas fazem em relação à agricultura familiar. Mais de 200 expositores estão reunidos aqui na feira até o próximo domingo. E tem vários produtos produzidos pelas famílias do interior capixaba. São pães, geleias, até artesanato que você pode conferir aqui na feira. A partir de R$ 5,00 já tem produtos alimentícios que essas famílias trazem do interior para a gente provar aqui na cidade. São produtos de norte a sul do estado, entre café, compotas, bolos, doce, queijos, linguiças, flores, artesanato, enfim. Tudo que é produzido pelas mãos da agricultura familiar está exposto na Praça do Papo. Isso, com certeza, quem mora na cidade vai ter o campo sem sair da cidade. Para o presidente da FETAIS, a principal importância dessa feira é incentivar a agricultura familiar, que é livre de agrotóxicos e leva os alimentos à mesa do capixaba. O próprio nome já diz, a agricultura familiar é a família que produz, a família que cuida, a família que processa. Mais de 70% desses alimentos que chegam é produzido pela agricultura familiar. Está aí a maior importância que tem da gente dar visibilidade e valorizar para que continuamos fortalecendo e valorizando a agricultura familiar. O Sávio é um desses produtores. Ele tem só 24 anos de idade e vem do município de Alto Rio Novo, no sul do estado. Tão jovem e já sendo uma liderança no campo, ele diz que o apoio da cidade é fundamental para que o jovem se forme e se mantenha no campo. O reconhecimento desses alimentos é importante para as famílias que vão alimentar dele, né? Porque a juventude e também as demais famílias da agricultura familiar servem um bom alimento sem agrotóxico. Então, a saída desses alimentos vão valorizar ainda mais a que eles trabalhem na produção desses alimentos lá no campo e trazer eles para feiras como esta aqui em Vitória. Muito bacana a feira, né? Vamos saber agora como abriu a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 393 a saca. Arábica 7, R$ 300. O Conilon tipo 7 começou a semana valendo R$ 278 a saca. E a Altemar Félix vem trazendo os destaques do esporte. Sim Esportes. Oferecimento. HE Esportes e Central Bikes e Motos. O assunto é Copa Espírito Santo 2019 no futebol. O Linhares Futebol Clube tem que continuar treinando, como você está vendo aí, já pensando no Capixabão de Futebol da primeira divisão do ano que vem, porque só está se despedindo
da Copa Espírito Santo deste ano e perdeu de 4-2 para o Tupi no seu penúltimo jogo desta despedida no último sábado. Já o Vitória da Capital venceu o líder Real Noroeste por 2-0. Confira os jogos prestes a definir os semifinalistas da competição. Vilavelense e Real Noroeste, Serra e Pinheiros, Tupi e Vitória, Desportiva e Rio Branco. Bom, mais informações como horários a serem definidos e locais sobre a Copa Espírito Santo e o Linhares nas categorias de base, você pode conferir amanhã no Sim Esportes Rádio, na Sim FM 106.1, de 11h15 ao meio-dia, dentro do Linhares Show, que agora é Linhares Show e Esportes. Eu aguardo vocês. Obrigado, Altemar, pela participação. Depois do intervalo, eu converso com Jaqueline Ramos, ela que é diretora da Vigilância Epidemiológica de Linhares, falando sobre o início da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, como é que vai funcionar aqui no município de Linhares. O bate-papo é dentro de instantes. Minha gente, olha, é importante ficar atento porque começou nesta segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra o sarampo, né? A campanha 2019 em todo o Brasil e aqui em Linhares não é diferente. Bom, para explicar como é que vai funcionar, como é que é o cronograma, aqui em Linhares eu converso com a diretora da Vigilância Epidemiológica do município, Jaqueline Ramos. Jaqueline, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Jaqueline, é uma campanha que não visa especificamente só o sarampo, né? Isso. O Estado, né, ele abriu hoje, iniciou hoje a campanha contra o sarampo e também é uma campanha, né, de intensificação contra a meningite e HPV. Está dentro desse pacote. Está dentro do pacote, Agora vamos explicar para quem está acompanhando em casa qual é o público-alvo nesse primeiro momento. Ótimo. Pois é, a campanha de sarampo, ela visa as crianças de 6 meses a menor de 5. Todas essas crianças devem ir às unidades de saúde. Não é uma campanha geral, a gente fala que é uma campanha seletiva. Que é isso? Então, o profissional vai avaliar, analisar o cartão de vacina dessa criança e só vai receber a vacina quem precisa. A criança que já tem as doses, né, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde, não vai precisar receber a vacina. Mas o importante é que todos vá. Porque aí a gente consegue... Vai fazer a conferência lá da... Isso aí. Importante avaliar o cartão, né? Para ver se está em dia. Se tiver, nem a necessidade, né? Se tiver tomado. Exato. Jaqueline, nós tivemos aí, né? Estamos acompanhando os casos, Brasil afora, região sudeste tem casos de sarampo. Aqui no Espírito Santo, inclusive, também. Linhares, já tem algum caso confirmado? Não, graças a Deus, não. E que continue assim, né? Isso. Nós temos ainda o caso de Cariacica, né? Da Grande Vitória. Linhares, não. E as regiões aqui por perto, né? Mais para o norte aqui também não. Nós temos sim casos suspeitos que foram notificados, né, passaram para o hospital, o médico pode ter suspeitado, então foi investigado, foram coletados exames, mas nenhum positivo. Bom, interessante. Agora, essa vacinação ela é preventiva, naturalmente, né? Isso aí. Uma vacina preventiva. Você citou aí a questão da meningite, né, a vacina contra a meningite. A gente teve no final de semana toda essa discussão, criou-se até um alarde com relação a 2 pacientes ali no HGL, um deles faleceu no mês passado, né, com a meningite viral, e há um que está internado na UTI com a meningite bacteriana. Para quem está em casa, vamos tranquilizar para quem está em casa e explicar a diferença de uma coisa para outra. Isso. Então, o pessoal começou a circular umas notícias, né, que estava tendo um surto, ligando um caso ao outro, quando na verdade não foi. Então, nós tivemos sim, em setembro, um caso de meningite viral, que o paciente foi óbito. Não foi só a meningite viral, ele foi um paciente que teve vários outros, né, algumas complicações. E a meningite de etiologia viral, ela não é tão preocupante quanto a de etiologia bacteriana, até pelo grau de infectabilidade, né? Então, para a importância, o que a gente diz que é de importância epidemiológica, que é aquela que pode causar surto, é aquela que pode contaminar várias pessoas, então essa sim, a bacteriana. Com a etiologia, né, que a gente está esperando aí para ver o que vai aparecer, mas existe aí a possibilidade de ser uma meningite bacteriana por meningococo, né? Então essa sim, a gente diz que é de grande importância porque ela tem um alto teor de infectabilidade,
tanto que já foram feito contato com todas as pessoas, né, que conviveram, que convivem com esse paciente, para que todos recebam a medicação. Bom, ele permanece internado, né, medicado naturalmente, e todas as pessoas que tiveram contato com ele também receberam essa medicação. Receberam, né, uma medicação. Agora, como é que funciona, Jaqueline? A partir do momento que a pessoa toma a medicação, ela fica impossibilitada de transmitir para alguém essa bactéria? 24 horas depois. Ela já não tem, já não tem mais iniciou, né, porque é um antibiótico. Então, iniciou com antibiótico, já não tem mais risco de transmitir a doença. Agora, não há motivo nenhum para alarde, né, para se criar esse zum todo, né? Não existe surto, não existe, né, vários casos. Nós temos um caso isolado que está sendo acompanhado. Agora, é importante, sim, né, abrir aí uma questão de melhor observação para possíveis novos casos. Então, né, pedir um alerta aí, passou mal, procura o hospital, principalmente se alguém tem uma história de contato com esse paciente, mas para ficar em alerta mesmo, mas sem motivo de pânico. Pois é, vale lembrar que a meningite, ela traz alguns sintomas característicos, né? Sim. Questão de tonturas. O sintoma mais comum que eles falam é a dor, né, na cervical, que eles tentam fazer. Dor na nuca, né? Isso. Popular dor na nuca. É cervical mesmo, né? Na hora de fazer o movimento, o médico detecta essa dor, né? E ele vê que ele tem o que a gente chama de sinal meníngeo, né? Que é essa dificuldade de encostar o queixo no peito. E vários outros sintomas, é claro. Então, nessa vacinação contra o sarampo, então estão incluídas vacinas também para... Isso. Na verdade, a vacina de meningite, ela já está aí no calendário de vacina. Do ano inteiro. Isso. Voltada para os adolescentes. As crianças já recebem essa dose na rotina, que é com 3, com 5 meses e depois um reforço. E para o adolescente, ela é feita agora, ela se iniciou de 11 anos até os 13, se eu não me engano, e agora ela ampliou para 14 anos. Então, todos os adolescentes de 11 a 14 anos, sexo feminino e masculino, tem que ter uma dose de meningite. Até 14, né? Acima de 14 já não precisa mais. Não toma mais. Porque, gente, Cláudio, é o que a gente chama de imunização de rebanho, né? O nome que se dá para isso. Os estudos, eles já mostraram que a população que porta, né, o maior número de pessoas que portam essas bactérias, né, o meningo, por exemplo, e transmite, são essa faixa dos adolescentes. Entendi. A incidência maior nessa faixa. Isso aí. Então, de forma inteligente, o Ministério da Saúde ele entende que se vacinar essa população de adolescentes, as crianças já estão vacinadas. Vacinando essa população de adolescente, automaticamente você protege a população adulto, porque bloqueia, né? Agora, vale lembrar, né, Jaqueline, não precisa ir muito longe, a questão da imunidade está muito ligada. As crianças têm uma imunidade menor, né, mais baixa, a adolescência, o adulto, certamente, como já tem um organismo completamente em pleno funcionamento, em tese, teria imunidade maior, né? Está muito relacionado com o estado de saúde de cada um, né? Qualidade de vida, né? A gente sabe que tem algumas atitudes, né, que acabam, né, fazendo com que o indivíduo tenha problemas aí de manter a sua imunidade num bom patamar, mas a gente entende que as duas extremidades são as que mais sofrem, né? O menorzinho e mais o idoso. Né? O adolescente e o jovem adulto, eles tendem a estar com uma imunidade boa. Daí vale lembrar que a importância, né, gente, da atividade física, da boa alimentação, que é isso que mantém a nossa imunidade, né, em dia. Isso aí. Sem isso aí, infelizmente... É isso aí. A gente vai trazer muitos problemas. Quero agradecer a Jaqueline, a campanha já começou. Agora, Jaqueline, pode ir de maneira cadenciada, não precisa correr para os postos, né, para as unidades. A gente até está pedindo para que nesse primeiro momento priorize as crianças. Até 5 anos, isso. Né? Até porque a população, quando a gente fala em campanha, eles acabam correndo todo mundo para as unidades. Só que a gente tem que entender que as vacinas, elas chegam em cotas, né? Então a gente não recebe tudo de vez. Então, se a gente começa a receber uma população muito alta de adultos... Pode ser que até falte, né? Falte para as crianças, que é o momento agora, que são as crianças de 6 meses a menor de 5 anos. Então, adulto, por enquanto, é bom não procurar a unidade para vacinar contra o sarampo. Por enquanto, são as crianças, né, até 5 anos de idade. E dentro dessa vacinação, a Jaqueline já explicou que também estão as doses para meningite para adolescentes, né? Adolescentes até 14 anos. Meningite e HPV. E HPV, também essa campanha em nível nacional. Eu agradeço a diretora de Vigilância Epidemiológica de Linhares, esclarecendo esses fatos, comentando o caso
do paciente que está internado no HGL com a meningite bacteriana, né? A família toda recebeu a profilaxia, né? Que é como se fala, a medicação. Está tudo sob controle. Graças a Deus. E é isso aí, viu, gente? Cada um cuidar da saúde. Jacqueline, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. A você que também acompanha nossas redes sociais, obrigado pela sua companhia, facebook.com/Rede Sim Linhares, nossa página também no Instagram, acompanhe por lá, o nosso WhatsApp que aparece aí 996224547 e o telefone da redação que é o 3373-2000. Bom começo de semana para todos nós. TV Sim Linhares, seu canal local.